dia, boa tarde ou boa noite. Como eu já disse em outros vídeos, eu não sei em que momento você vai estar assistindo a essa aula, mas a gente vai dar continuidade aos assuntos, ao conteúdo, e como a gente já amarrou a concepção que o livro de vocês propõe sobre o racionalismo, a partir do pensamento de Leibniz, hoje a gente avança para falar um pouco sobre as concepções empiristas, para falar um pouco sobre dois pensadores introdutórios dentro da ideia do empirismo e para aprofundar um pouco mais em um pensador específico que é uma das maiores contribuições ao empirismo, que é o John Locke. Tranquilo? Então eu vou fechar aqui a webcam para que a gente vá para o slide visualizar os tópicos que nós iremos discutir, que de certa forma irão nortear nossa aula de hoje. Bom, a concepção empirista. Bom, como todos vocês sabem, a ideia do empirismo está inserida dentro de um contexto muito particular, muito específico, que é uma dicotomia, ou seja, uma contraposição de ideias entre duas correntes filosóficas. De um lado, a gente tem o racionalismo, que são os pensadores que vocês estudaram nas aulas anteriores, desde a última aula presencial que nós tivemos em sala, que foi estudando René Descartes, até as videoaulas gravadas com Spinoza, com Leibniz. Então, são pensadores que defendem que o conhecimento se dá exclusivamente através da razão. Então, lembrem-se, para os racionalistas, o conhecimento se dá exclusivamente através da razão, exclusivamente através do pensamento. Em contraposição a esses pensadores, surgem os chamados empiristas. Como o próprio nome já diz, empirismo vem da palavra empiria, a palavra grega empiria, que significa experiência. Fechado até aqui? O que é que esses empiristas discordam dos racionalistas? Bom, os empiristas vão discordar dos racionalistas sobre como o conhecimento é acessado, como o conhecimento é elaborado. Porque, enquanto para os racionalistas esse conhecimento se dá através da reflexão única e exclusivamente através da razão, para os empiristas o conhecimento é uma construção fruto das experiências sensíveis. Recordando que quando eu digo sensíveis, eu estou automaticamente fazendo referência aos 5 sentidos humanos: tato, olfato, visão, audição, paladar. Então, para os empiristas, todo conhecimento que eu acesso a partir das experiências sensíveis é o conhecimento que existe. Eu só posso construir conhecimento assim, na concepção dos empiristas. Logo, esses mesmos empiristas estão negando um dos principais conceitos do racionalismo, que a gente já viu em sala de aula, que são as ideias inatas, ou seja, ideias que nascem conosco e que são desenvolvidas ao longo da vida. Os empiristas vão dizer: não, nós não nascemos de posse de nenhuma ideia. Nascemos, como eu vou dizer lá na frente, folhas de papel em branco, tábulas rasas. Tranquilo até aqui? Ok? Vamos para o próximo tópico então. Bom, todo conhecimento humano provinha então das experiências sensíveis, ou seja,
das experiências que nós vivenciamos a partir dos 5 sentidos. Entre os pensadores iniciais, a gente vai ter Francis Bacon, que é considerado o cara que começou a pensar as primeiras buscas pelo conhecimento ou pela consolidação do conhecimento sob o ponto de vista da experiência, ou seja, experimentar para produzir um determinado conhecimento. Dentro dessa lógica, Bacon, que vai propor uma espécie de empirismo indutivo, Bacon vai dizer o seguinte: ele vai formular uma teoria chamada teoria dos ídolos, em que ele irá falar sobre uma limitação à produção do conhecimento humano. Imagina, para Francis Bacon, existem 4 categorias de ídolos. E essas categorias de ídolos são responsáveis por impedir que o conhecimento da filosofia se consolide, que o conhecimento humano se consolide. Ele categoriza esses 4 ídolos da seguinte forma: o ídolo da tribo, o ídolo da caverna, o ídolo do mercado, mas esse ídolo do mercado em algumas traduções também aparece como ídolo do fórum ou do fórum, e o ídolo que no livro de vocês aparece como ídolo da autoridade também aparece em outros livros como o ídolo do teatro. Então, é preciso que vocês fiquem atentos a esses detalhes da tradução, porque é muito comum que esse assunto caia em vestibulares como forma de você reconhecer esses 4 ídolos, essas 4 categorias de conhecimento que, segundo Francis Bacon, impedem que a gente consiga construir um conhecimento seguro, um conhecimento adequado. Bom, o que é que essas 4 categorias, esses 4 ídolos nos impedem de fazer e de que forma eles nos impedem? Bom, começando pelo ídolo da tribo, eu vou ler o conceito para vocês e eu explico da melhor forma possível. Deixa eu fechar o webcam para vocês terem uma visão ampla. O ídolo da tribo são os preconceitos que a humanidade carrega. Que preconceitos são esses que nós carregamos? Bom, para Francis Bacon, existem características, existem formas de pensar que são humanas. Então, são atributos, são qualidades que são humanas. E eu preciso ter isso de forma muito clara na minha cabeça. Por exemplo, quando eu digo fulano de tal é gentil, ou fulano de tal é leal, ou Beltrano é muito educado. São qualidades humanas. Eu não posso, sob nenhuma perspectiva, confundir esse tipo de qualidade, que é uma característica humana, com coisas. Por exemplo, eu posso pegar uma pedra e dizer que uma das qualidades da pedra é a dureza, mas eu não vou nunca dizer que a qualidade de uma pedra ou o defeito de uma pedra é, por exemplo, a crueldade. Então eu não posso construir concepções que atrapalhem o meu entendimento da realidade. Logo, quando eu digo um cachorro é leal, eu estou cometendo um equívoco, eu estou criando barreiras para construir um conhecimento sobre aquele objeto que seria, no caso, o animal, o cachorro. Por quê? Porque o animal não conhece o conceito de lealdade. Então, você não pode atribuir a ele uma qualidade da qual ele não tem consciência do conceito. Tranquilo até aqui? Podemos avançar? Lembrando, se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Bom, o segundo ídolo é o ídolo da caverna.
O que é que esse ídolo nos vai legar? O que é que ele vai nos deixar? Bom, são os equívocos aprendidos pela educação e pelos costumes. Aqui a gente pode tranquilamente pensar esse costume como aspectos culturais. Imagina, quantos de nós aprendemos concepções através da educação formal, através da religião, através dos laços familiares e que de certa forma são conceitos ou são pontos de vista que vêm carregados de preconceitos ou de conceitos deturpados sobre uma determinada realidade. E a gente defende esses conceitos com unhas e dentes, em algumas situações até se fechando para outros conceitos, para conceitos que dialoguem mais com a realidade. Para Bacon, esse ídolo da caverna é uma limitação, por quê? Porque na medida em que eu levo em consideração as coisas que eu aprendo através da escola, as coisas que eu aprendo através das relações humanas, das relações pessoais que eu tenho com a minha família, que eu aprendo através de instituições, por exemplo, como a igreja, e eu abraço essas concepções como verdades absolutas e não aceito o questionamento delas ou posicionamentos contrários a ela, eu nunca estarei aberto à construção de outros conhecimentos. Por quê? Porque esses preconceitos me engessaram ali, sem nenhuma possibilidade de avanço. Tranquilo até aqui? Se não, lembrando, deixa teu comentário aí nos comentários. Tua dúvida, desculpa, aí nos comentários. Parece uma formiguinha aqui para assistir a aula. Vamos para o próximo tópico? O próximo tópico é o ídolo da praça, do fórum ou do fórum. São os mau usos que fazemos da linguagem. Como assim, Theo? O mau uso que fazemos da linguagem. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós discutimos, sabe quando? Caramba, tem muito tempo, velho. Sexto ano. Tem muito tempo, vocês não têm obrigação de lembrar disso, não. Mas a gente discutiu um aspecto interessante sobre linguagem. O que especificamente da linguagem? A gente discutiu que, por exemplo, se eu pego um pão e digo para vocês, segurando o pão, que aquilo é um controle remoto, todos vocês irão discordar. Por quê? Porque vocês sabem que dentro da nossa cultura, aquele objeto comestível que eu estou na mão, é uma hipótese, um pão, é por consenso chamado de pão e não de controle remoto. Por consenso, o controle remoto é um conceito atribuído a um objeto que nos permite acessar as configurações de uma televisão sentado no nosso sofá, sem a necessidade de nos locomovermos. Bom, o que é que isso tem a ver com o que ele está tentando debater como um empecilho? Ele está tentando, na verdade, dizer que se eu não respeito o vocabulário específico de uma determinada área de conhecimento, eu vou com certeza criar ambiguidades, ou vou criar situações duplas, ambíguas, com pequenas confusões na interpretação de uma determinada ideia. Imagine-se, por exemplo, você conversando com um estrangeiro que está mantendo agora os primeiros contatos com a língua portuguesa. E você diz para ele: cuidado com a manga. E ele olha e diz: como assim? A manga da sua camisa vai pegar aí na porta, no prego, vai rasgar. Aí ele: ok, obrigado. Isso é manga? Aí você vai dizer: sim, é manga. Aí vocês saem conversando, estão passando por uma praça pública ou qualquer. Ele para num dado momento debaixo de uma árvore enquanto caminha. Para ali um minuto, depois vocês saem. E enquanto caminham, você diz para ele: cuidado para não pisar na manga.
ele automaticamente vai olhar novamente para onde? Para a manga da camisa, porque ele aprendeu anteriormente que manga era isso. Só que para nós que somos nativos da língua portuguesa, a gente sabe que manga tanto pode ser a manga da camisa, quanto pode ser a fruta manga, como pode ser o pasto, que nós chamamos também de manga. Para alguém que não domina todos esses conceitos, para ele vai ficar confuso saber em que momento nós estamos falando de que tipo de manga. Então isso também gera confusão. E por último, Francis Bacon formula a concepção de ídolo, deixa eu desligar o webcam aqui, ídolo da autoridade, ou em outras traduções, o ídolo do teatro. Para ele, são os que nos fazem privilegiar o saber de determinadas pessoas e não o de outras. Então, quando para Bacon, nós nos deixamos levar pela influência e autoridade de um determinado ponto de vista e recusamos qualquer opinião que vai divergir daquela que nós estamos acreditando, daquela que nós estamos defendendo. Isso acontece muito em política, isso acontece muito em futebol, isso acontece muito em religião. Ou seja, nós nos apegamos a um determinado ponto de vista e não aceitamos, na maioria das vezes, sob nenhuma hipótese, sob nenhum argumento, uma opinião contrária. Então, para Bacon, tudo isso é um grande empecilho à consolidação do conhecimento filosófico e, por consequência, depois do conhecimento científico. Tranquilo? Posso avançar? Então, vamos adiante. Lembrando que se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu, assim que ler, esclareço para você. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. Bom, no próximo tópico, a gente lembra um pouco do pensamento de Hobbes, Thomas Hobbes. Vocês já ouviram menção a Hobbes em algumas possibilidades. Por exemplo, quando estavam estudando sociologia no ano passado, no início. Por quê? Porque quando a gente estava falando sobre a ideia de Estado, a gente obrigatoriamente precisa fazer referência a Hobbes. Hobbes também foi um empirista. Em sua teoria sobre o empirismo, Hobbes vai abordar o conceito de movimento e de corpos. Só que a maior parte da produção filosófica de Hobbes está muito mais inserida dentro da teoria da filosofia política, ou da teoria do Estado, do que necessariamente da epistemologia e da teoria do conhecimento, que é o que a gente está discutindo aqui agora. Então, eu coloquei Hobbes apenas para lembrá-los de que Hobbes também é considerado um empirista e que se vocês se depararem com uma questão sobre Hobbes, cogitando a possibilidade dele ser um empirista, essa é uma afirmação verdadeira. Tranquilo? Dúvidas ou questionamentos? Não? Então, vamos para o próximo slide. Bom, no próximo slide a gente tem, de fato, aí um cara que é, sem sombra de dúvida, considerado um dos maiores empiristas. Bom, John Locke, ele começa a estudar de forma muito crítica a obra de René Descartes. Ou seja, lembrem-se, René Descartes era racionalista. Depois que ele começou a estudar profundamente a obra de Descartes, ele foi percebendo que ele não concordava com a ideia de Descartes de que o conhecimento se constituía a partir da razão exclusivamente. Não, Locke vai discordar disso. Só que Locke coloca os chamados filósofos da natureza, e aqui cabe uma ressalva muito importante para vocês. Por quê? Cabe uma ressalva muito importante para vocês nesse contexto específico. Locke brinca com uma metáfora para dizer o seguinte: os filósofos da natureza são mestres e monumentos do conhecimento. Percebam, quando
ele diz, filósofos da natureza, é natural que volte à memória de vocês os filósofos da natureza, que são também os chamados filósofos pré-socráticos, ou os filósofos da physis. Lembram quando a gente estudou lá no começo do primeiro ano? Beleza. Só que esses filósofos da natureza que Locke está fazendo menção agora não são os filósofos pré-socráticos. Quando ele fala sobre filósofos da natureza, são os homens que estão naquele contexto histórico avançando sobre áreas do conhecimento que até então não existiam da forma que eles estão construindo. Só para vocês terem uma referência clara e entenderem mais facilmente, entre esses filósofos da natureza está, por exemplo, Isaac Newton. E como vocês bem sabem, Isaac Newton é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da física moderna. Então, quando ele faz referência a esses filósofos da natureza, ele automaticamente está fazendo menção aos físicos e não aos filósofos pré-socráticos. Tranquilo? Quando ele diz que eles são mestres e monumentos do conhecimento, por quê? Porque muitos desses sujeitos estão partindo da experiência, ou seja, da prática para a produção do conhecimento. Então, de certa forma, estavam validando a concepção empirista. Nessa lógica, Locke vai se colocar como um trabalhador simples, na metáfora dele. Ele vai dizer que ele é uma parte menos importante da produção do conhecimento. Que ele só está ali para limpar as estruturas e organizar a casa para que esses homens maiores que ele, mais importantes que eles, venham de fato a produzir um conhecimento importante, conhecimento significativo. Assim sendo, deixa eu seguir para o próximo tópico. Bom, a filosofia começa pela epistemologia, lembrando que epistemologia é o mesmo que teoria do conhecimento, ou seja, pelo conhecimento da nossa capacidade de conhecer. Lembrem-se o seguinte, do que trata a epistemologia? Do que trata a teoria do conhecimento? Trata-se da capacidade, da busca de compreender como nós, seres humanos, somos capazes de conhecer tudo o que conhecemos. Então, para Locke, esse é o passo primordial que a filosofia precisa dar. Ela precisa primeiro saber como nós somos capazes de conhecer, para só a partir daí a gente de fato conhecer alguma coisa. Senão, a gente ficaria dando, sei lá, voltas, sem nunca conhecer nada, porque a gente não entenderia como a gente é capaz de conhecer. Tá claro até aqui? Então vamos para a teoria propriamente dita de Locke. Bom, para Locke, o conhecimento se dá através da experiência, ou seja, da experiência prática. O que é interessante é que Locke produz conhecimento em duas linhas. Assim como Hobbes, Locke tanto produz conhecimento sob o ponto de vista prático, ele constrói uma base muito significativa sob o ponto de vista prático, que é em sua obra O Segundo Tratado sobre o Governo, um livrozinho relativamente pequeno, mas que apresenta sua teoria política, sua proposta de teoria política, de teoria do Estado. E lá nesse livro ele formula as concepções que vão lançar as bases do que a gente chama hoje de liberalismo político. Por isso, John Locke é chamado de o pai do liberalismo político. Bom, mas Locke não ficou restrito ao pensamento prático. Locke também avançou sobre o conhecimento teórico. E no conhecimento teórico, ele propôs
em uma obra sua chamada Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele propôs as discussões epistemológicas, ou seja, as discussões sobre a teoria do conhecimento. E lá ele disse que todo conhecimento que existe em nossa mente, ele é literalmente advindo das experiências que nós vivemos. E não existe nenhum conhecimento em nossa mente que não tenha sido fruto de experiências sensíveis. Tranquilo até aqui? Então vamos para o próximo tópico. Bom, para ele nós nascemos páginas em branco. Aqui é branco, galera. Aqui o corretor botou braço, mas é branco. Nascemos tábulas rasas e, na medida em que vamos vivenciando experiências, nós vamos construindo conhecimento sobre determinadas coisas. Tranquilo? Esses dois conceitos eu preciso que vocês prestem um pouco mais de atenção, porque são conceitos que aparecem recorrentes em textos filosóficos, em discursos filosóficos, em questões de filosofia e de sociologia em provas diversas, inclusive em enunciado de redações. A priori significa sempre o que vem antes. Logo, se eu digo eu não posso conhecer ninguém a priori, eu não posso conhecer ninguém, a essência da pessoa, antes de conhecê-la de fato. Então, é o que vem antes. A posteriori é o que vem depois. Eu posso dizer, eu só confio nas pessoas a posteriori, ou seja, depois de uma experiência, de uma vivência, de uma convivência. Lembrando, a priori é o que vem antes, a posteriori o que vem depois. Tranquilo? Dentro dessa concepção, se nenhuma ideia é indiscutível, ou seja, todas as ideias podem ser discutidas e investigadas, então todas elas devem ser submetidas a uma investigação de seus limites e alcance. Percebam o que é que aquela última frase está nos colocando. Ela está nos colocando que se eu preciso construir um conhecimento que me ofereça garantias, que me ofereça validade, ele precisa ser verificável. Ele precisa ser submetido a testes e investigações para que eu tenha capacidade de delimitar seu alcance, para que eu tenha a possibilidade de entender qual é a amplitude desse conhecimento e até que ponto eu posso considerá-lo válido, verdadeiro. Então, é preciso experimentar. Tranquilo? Até aqui? Então, vamos para o próximo tópico. Bom, a ideia. Bom, John Locke dividiu a concepção de ideia em duas. Para ele, existiam as ideias simples e existiam as ideias complexas. Olha que coisa interessante. John Locke não descartava a presença da reflexão, a presença da razão para consolidar o conhecimento. Mas ele partia do princípio de que eu só posso refletir, eu só posso pensar sobre algo que eu já vivenciei enquanto experiência. Eu vou usar exemplos cotidianos, exemplos simples, para que vocês entendam de forma mais tranquila. Imagina, como ideia simples, eu vou usar um exemplo bobo. Seu pai disse em algum momento, vamos pegar um pai fictício. Um pai chega para o seu filho e diz, olha filho, não ponha o dedo na tomada. O menino vai lá, curioso que só, põe o dedo na tomada, toma um choque. O que é que ele vivenciou ali? Uma experiência, uma ideia simples. Ele colocou o dedo na tomada e através do tato, ele vivenciou uma experiência desagradável. Se
se ele não refletisse, se ele ficasse apenas com essa ideia simples, percebida a partir de um dos sentidos, ele iria julgar que todas as tomadas em qualquer situação dão choque. Então, ele não tocaria nunca mais em uma tomada porque ele julgaria que todas elas dão choque. Inclusive o nariz de porco, que parece uma tomada, ele também não se aproximaria porque julgaria que daria choque. Mas, se ele avança dessa ideia simples, fruto da experiência de ter tomado um choque, ele vai além, ele vai refletir sobre por que as tomadas dão choque. E ele vai pensar e vai investigar e vai descobrir que as tomadas dão choque quando estão conectadas a uma corrente elétrica. Logo, não é a tomada em si que dá choque, mas qualquer objeto conectado a uma rede elétrica que você toque sem os devidos equipamentos de proteção irá causar um choque. Então perceba, eu saí de uma ideia simples, refleti sobre aquela ideia simples, fruto de uma experiência sensível, e construí um conhecimento mais amplo que vai me permitir permanecer em segurança agora diante de qualquer possibilidade de contato com algo que esteja vinculado à eletricidade. Percebe como Locke parte do simples, da vivência empírica, da experiência prática e avança em direção a um conhecimento mais amplo. Por quê? Porque ele pegou uma ideia simples e a operação mental de refletir sobre aquela ideia simples deu a ele uma amplitude dessa ideia, tornando-a complexa. Tranquilo? Então, a gente encerra Locke por aqui, a epistemologia de Locke. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, assim que eu visualizar eu respondo para você. E se não ficou dúvida nenhuma, então a gente avança para os próximos pensadores que serão Berkeley e David Hume, para concluirmos a ideia de empirismo. Tranquilo? Então, um forte abraço para vocês e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.